Muito bem, então vamos começar nossa EBD como oração. Senhor Deus amado, te agradecemos, Senhor, pela vida que temos em Ti, Senhor. Te agradecemos porque em Ti movemos, em Ti respiramos, Senhor. E Tu se revelaste a nós, Senhor, para que possamos conhecer o nosso Criador e o nosso Redentor, Senhor. Por isso nos instrua agora, Senhor, nos ensine, nos ilumine pelo Teu Espírito para conhecermos, Senhor, a Tua lei, a Tua vontade, Senhor, quem Tu és. E que possamos andar assim em novidade de vida. E te oramos isso em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Muito bem, então a gente está em qual mandamento? Algum dos 10. Então a gente está no terceiro mandamento, que diz o quê? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E qual que é o prólogo dos mandamentos? Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Qual que é o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento? Não farás para ti imagem de escultura. Terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto mandamento? Lembre de dia do sábado para o santificar. Quinto mandamento? Honrar teu pai e tua mãe. Sexto mandamento? Não matarás. Sétimo mandamento? Não adulterarás. Oitavo mandamento? Não furtarás. Nono mandamento? Não tirarás falso testemunho. Décimo mandamento? Não cobiçarás. Muito bem. Então esses são os 10 mandamentos que o Senhor nosso Deus deu para nós, para que possamos andar de forma a permanecermos livres. Não escravos do pecado, mas permanecermos livres de acordo com aquele que nos criou, que sabe melhor que qualquer um nesse mundo qual que é o objetivo da nossa vida, para que nós somos criados. E a gente viu na aula passada, no finalzinho, a gente viu sobre juramentos, né? Então a gente pode ou não pode jurar? Sim, podemos jurar. Em nome de quem? De Deus, apenas. Por que em nome de Deus apenas? É como o autor de Hebreus fala, Deus que não podia jurar por ninguém que era maior que ele, jurou em nome de quem? Dele mesmo. Mas nós podemos jurar em alguém que é maior que nós, que é Deus, o único que conhece os nossos corações, o único que conhece a verdade de maneira perfeita. É nós, para conhecermos a verdade de maneira perfeita, a gente precisaria ser onisciente, ter todo o conhecimento para realmente saber a verdade perfeita. E Deus é. Deus conhece o fundo do nosso ser, o mais íntimo do nosso ser, o nosso coração. E Ele pode ser a testemunha fiel do que nós falamos. E a gente viu então uma dificuldade nessa ideia que é Jesus Cristo. E Tiago também, mais para frente, fala sobre não jurar de modo algum. Então vocês lembram o que significa isso? Mateus 5,33 fala também, ouviste o que foi dito dos antigos? Não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis. E agora? A continuação para ajudar é: nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra assim, sim, não, não. O que disso passar vem do maligno. Então a gente viu o que isso quer dizer. Primeiro, Jesus Cristo não anula a lei, muito pelo contrário, ele fala que veio confirmar a lei. A gente vê juramentos instituídos por Deus falando isso até em contextos sagrados de adoração, sobre como nós devemos invocar e jurar sobre o nome de Deus. Jesus também foi submetido a juramento diante de Caifás. Ele falou: conjuro, tu és o Cristo ou não? Fale-nos. Aí ele respondeu. Ele enfatizava também, a gente viu parte do seu ensino com afirmações bem fortes, que era o amém. Em verdade, em verdade, em verdade vos digo. Trazendo aquela seriedade para aquilo que ele estava para falar. Lembrando que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Tudo que ele falava de acordo com quem? Com o Pai que o enviou. Ele não falou nada de acordo com a sua vontade, mas com a vontade do Pai. Mas em alguns momentos ele trazia uma seriedade maior para aquilo que ele falava ao invocar isso aqui. Amém, amém. Então prestem atenção com todo o zelo possível. A gente viu também que Paulo tomava o nome de Deus como testemunha, como ele colocava Deus como testemunha sobre aquilo que ele estava afirmando. Hebreus a gente vê esse
Essa ideia do juramento que eu citei aqui, que Deus também jurou, não podia jurar por ninguém maior que ele, jurou pelo seu nome. A gente vê o anjo também jurando por Deus em Apocalipse. É onde João testemunha aquele anjo jurando. Então a gente viu que Jesus contendo aqui, não o juramento de maneira geral, mas o juramento que eles falam casuísticos ali, que os judeus colocavam casos específicos e citavam, por exemplo, vou jurar pelo céu. Por quê? Porque não está usando o nome de Deus. Então, se eu descumprir meu juramento, não vou ser punido por isso. Jurava pela terra, jurava por outras coisas. A gente viu que não podemos jurar por nada a não ser pelo próprio Deus. Não podemos jurar por nenhuma criatura, nem qualquer coisa a não ser pelo próprio Deus. E os judeus, então, tinham esses truques para poder jurar em falso. Então, Jesus Cristo critica isso aqui. E a gente viu que o mundo caído, cheio de mentirosos, o juramento acaba sendo necessário. É como o autor coloca ali que se alguém acha possível ter uma sociedade sem juramentos, vai trocar o realismo por idealismo, onde nós podemos confiar no sim, sim, não, não de cada um. Mas Jesus Cristo afirma que nós, como cristãos, a nossa palavra deve ser sim, sim, não, não. Não devemos de maneira alguma mentir, mas cumprir aquilo que falamos. E pensar muito bem naquilo que falamos e prometemos, para que possamos ter sim, sim e o não, não. Dessa forma vai ser menos necessário juramentos. Vai ser menos necessário trazer solenidade para aquilo que a gente está falando, afirmando ou prometendo, porque as pessoas sabem que somos confiáveis, que o nosso sim é sim e que o nosso não é não de fato, certo? Então a gente encerrou nessa parte na aula passada. Alguém quer tirar alguma dúvida, uma pergunta do que a gente já viu até agora? Beleza. Então a seriedade do juramento. Quão sério é, de fato, um juramento? A gente tem aqui que um juiz civil, ele não pode investigar a fé da pessoa para poder ver se o juramento dela lá realmente ela tem fé para jurar no nome de Deus, algo nesse sentido. Mas uma coisa que ela pode fazer, sem dúvida, é lembrar da seriedade daquilo. Mesmo em termos humanos, o que acontece com perjúrio? Não é punido? Não é um crime? Então, se alguém jura diante de uma autoridade e faz um testemunho falso, isso é extremamente sério. Porque isso impede o quê? A justiça. E sem justiça, como é que nós podemos viver nesse mundo? Se não há justiça nesse mundo, se todas as coisas são permitidas, a gente volta lá para o tempo de juízes, a gente volta para uma anarquia total. Então, juramentos falsos têm implicações bem sérias na questão da justiça também. Quantos tribunais falsos nós não temos por aí que impactaram grandemente a vida? O próprio tribunal de Jesus Cristo não foi baseado em juramentos falsos? Então, isso é a seriedade que o juramento tem e implica na vida de todo mundo. Então, muita atenção foi dada a essa questão de juramentos na reforma. Sobre o terceiro mandamento, em específico em relação a contratos. Porque quando a gente faz contratos, tratados, quando a gente faz entre pessoas pias, crentes, ambos estão jurando em nome de Deus. E quando a gente faz contratos com pessoas que não são crentes, uma parte está jurando em nome do seu ídolo. E agora, isso pode ou não pode? Isso foi a atenção que eles deram naquela época. Afinal, a parte ímpia vai jurar por ídolos. E a gente viu que jurar por ídolos é pecado. Não se deve jurar nem por ídolos, nem por qualquer outra pessoa, nem pelo seu pai, nem pela sua mãe, nem pela sua honra, nem por qualquer outra criatura a não ser Deus. Então eles tiveram que pensar bastante sobre isso para ver se a gente podia fazer contratos com partes que não são crentes. A gente pode ter comércio com não crentes? Aí fica a pergunta, a gente pode ou não pode? Podemos? Essa foi a resposta que eles deram. A gente tem contrato com ímpios. Eles buscaram uns exemplos bíblicos, só que a Bíblia é bem escassa nesse ponto. A gente tem Isaac e Abimeleque, que fizeram contratos entre si, Abraão e Labão também, e se não me engano só esses dois. Mas a gente tem pelo menos 2 exemplos onde partes crentes fizeram contratos, acordos, juraram solenemente com uma parte que era ímpia. E não só isso, eles também pensaram e argumentaram, nós não somos do mundo, mas estamos no mundo. A gente tem muita coisa em comum com os não crentes. A gente está tudo debaixo do mesmo sol, recebendo a mesma água, como fala, a mesma luz, água, a gente tem tratados, comércios, contratos que precisam ser feitos com essas partes que não são crentes. E é impossível legislar, regulamentar esses contratos.
Não, qualquer tipo de comércio. Né? Então, o contrato, ele cita o exemplo, por exemplo, daquela companhia muito famosa das Índias Ocidentais, onde iam de navio, né, fazer comércio com os países longínquos e precisava ter contratos, acordos com a empresa e outros lugares, outros países. Né? Então, não necessariamente uma sociedade em comum, mas um acordo de negócio. Você é meu fornecedor, eu preciso de alguma mercadoria sua e faço esse tipo de acordo. Ele diz, ele não fala nada contra, mas o que eu me lembro da Bíblia, por exemplo, a gente tem em Coríntios o apóstolo Paulo falando para a gente não ter parte com aquele que se diz crente e não pratica. Com esse não tem negócio nenhum. Mas contra não ímpios, não crentes, acredito eu que pode ter contrato, sociedade com eles sem nenhum problema. Então, se alguém lembra de algum ponto mais específico e quiser contribuir, pode falar. Então ele fala isso, né, onde a gente tem essas partes em comum e elas precisam ser regulamentadas, legisladas, e para isso a gente precisa jurar, fazer contratos, e uma parte vai ser ímpia, com ímpios também. Só que ele afirma o seguinte: você está jurando pelo seu Deus, você está ok com a sua vida. Ele que está jurando por ídolos ou por qualquer outra criatura, ele está pecando. Mas você tem que legislar, regulamentar esse tratado, esse comércio. Né? Então aquela pessoa vai estar em pecado, sem dúvida, mas você não. Você pode fazer isso de forma legítima e justa para poder ter a manutenção de toda a vida, certo? De toda a prosperidade que vem de comércio, regulamentar tudo isso. Né? A justiça que vem também de regulamentar comércio para ter tudo de forma bem acordada, bem justa. Então, contratos, juramentos onde uma parte não é crente, é permitido. Esse foi o sumário que os reformadores chegaram na época em que eles estudaram muito sobre isso. Certo? Prestar contas. Sim, sem dúvida, cada caso é um caso e se alguma coisa vai nos levar a maus lençóis, é preciso evitá-la. Perfeito. Mais alguma coisa nesse ponto? Muito bem. Então, dificuldades agora com o juramento oficial. Né? Então, o que é um juramento oficial? Né? Apesar de, como ele coloca, existir espaço para juramentos e serviços em cargos públicos, em cargos de governo, há algumas dificuldades. Como o que, por exemplo? Se a gente jura fidelidade à Constituição, o que a gente quer dizer quando tem lei sobre o domingo e o quarto mandamento? A gente vai estudar logo em seguida o quarto mandamento. Ou quando a gente tem leis que praticamente liberam a imoralidade, a libertinagem na área de casamento e sexualidade. Você está jurando fidelidade àquela Constituição que permite, por exemplo, um casamento homossexual. Então, quando subsidiar, por exemplo, formas de expressão cultural anticristã, a Lei Rouanet, por exemplo, poderia ser um caso que cai nesse ponto. Então, essa é a dificuldade quando a gente tem um juramento oficial, quando a gente está sendo empossado em um cargo público, quando a gente vai ser político. Então, a questão que a gente vai tratar agora vai ser sobre conciliar cargos políticos com a vida cristã. É possível um cristão ser político? Podemos ser políticos?
Sim. É um sim qualificado também, né? Então existem momentos, no nosso país ainda sim, mas existem momentos em que isso se torna impraticável. Então, primeiro, quem jura por uma Constituição ou um conjunto de normas, ele não necessariamente concorda com cada uma delas. Então, quando a gente jura fidelidade à Constituição, às normas do nosso país e tudo mais, a gente não está falando que a gente concorda com cada uma delas, mas a gente vai respeitá-las. A gente precisa respeitá-las. É isso que o juramento está implicando. A gente precisa respeitar as leis e cumpri-las. Certo? Então isso não quer dizer que a gente concorda, porque se o juramento fosse que todo mundo concorda com cada uma das leis, ninguém poderia jurar fidelidade à Constituição, nem o não crente. Certo? Então esse é o primeiro ponto. O segundo é que o cristão que está exercendo esse cargo político, ele sem dúvida ele pode lutar para ter leis mais justas, para alterar leis que já foram sancionadas, onde ele pode revogar aquela lei, leis que são contrárias à palavra do nosso Deus, impedir novas leis. Então, nesse ponto, é importante que a gente tenha representação na democracia. Porque senão, como é que vão ser as leis do nosso país? Vão ser totalmente ímpias, totalmente contrárias, desligadas do nosso Senhor, desligadas da ética que nós temos, que o nosso Senhor Jesus Cristo e Deus nos deu. Então, nesse ponto, é importante e necessário que tenhamos representação. Certo? Diferente dos anabatistas, então esse ponto aqui é especialmente por aquelas linhas que negam totalmente o juramento, como por exemplo os anabatistas, que eles negam que juramento é proibido, eles não participam da vida pública, porque para participar da vida pública é necessário juramentos. Então você não tem nenhuma representatividade do seu governo local. Então isso, a gente viu que é necessário ter essa representatividade. Caso contrário, toda a igreja vai sucumbir a leis ímpias, perversas. Certo? Então, de novo, você jura a fidelidade à Constituição, mas você não concorda com todas, porém você deve respeitá-las. Senão você está jurando de forma insensata. Então, o juramento oficial ele se torna impraticável quando? É quando não somente ele te força a respeitar todas, mas a praticar, a participar da impiedade. E o caso que ele coloca aqui seria, por exemplo, de Hitler, onde ele fala que ordens são ordens e ponto final. Então, não somente você fala que você deve respeitar todas as leis, mas que você deve participar da impiedade. Então, se em algum momento o nosso país exige que os políticos participem da impiedade, de práticas que são contrárias ao nosso Deus, isso se torna impraticável para o político, para o cristão se tornar político. Então, em países talvez que são ainda diferentes dos nossos, é impraticável que cristãos sejam políticos, porque vai ter que participar não somente de corrupção de forma geral. No Brasil, creio eu que ainda é possível ser político sem participar de corrupção. Mas em alguns países isso pode se tornar impraticável, ou de males ainda além de corrupção. Então, se a gente tem essa situação, o cristão não pode jurar fidelidade e assumir cargo público aquelas normas e aquelas leis que o obrigam a participar da impiedade. Em última análise, nesse país provavelmente ele vai ser perseguido ainda, porque essas leis vão ser impostas a todos os cidadãos e ele não vai cumpri-las, porque elas são contra o que Deus mandou. Certo? Então, se tem alguma lei que é contra, que proíbe o que Deus ordena, ou que ordena o que Deus proíbe, nós não podemos cumpri-la. Nesse ponto, nós devemos sofrer perseguição, porque nós devemos estar firmes nesse ponto, obedecendo antes a Deus do que a homens, temendo antes a Deus, que tem poder para não lançar o seu corpo, não somente a destruir o seu corpo, mas lançar sua alma no inferno, do que temer a homens, que somente podem destruir o seu corpo. Nada vazem para sua alma. Certo? Isso. Isso. Uhum. E a gente talvez vai estudar isso com mais detalhes no quinto mandamento. É quando a gente fala sobre questões de autoridade. Então, quanto que a gente pode ir contra a autoridade, né? Que não é algo tão simples, não é algo tão trivial. De maneira nenhuma é fácil falar que agora eu não vou cumprir o governo, não vou cumprir essa lei. É como muitos cristãos fazem. Isso acaba sendo um mau exemplo. Para dizer pouco, né? Certo? Então até aí tudo bem? Então, cristão e política, podem ser combinados? Podem, mas nem sempre.
Então, muito cuidado com os princípios inegociáveis, onde você tem que permanecer firme, porque caso contrário, você está negando ao seu Deus, ao Deus que te criou. Certo? Aí tem um exemplo também, né? Quando o nosso cargo público permite que invoquemos o nome do nosso Deus. Então ainda pode combinar. Agora, se o cargo público te impede de invocar o nome de Deus, que é algo que Deus ordena, você não pode mais ser um político. Muito bem. Então, outro ponto agora, saindo um pouco de juramento, a gente vai voltar um pouco para a imprecação, que é olhando outro ponto que a gente já falou um pouco aqui, que é desonrando a reputação de Deus. Então, além de imprecação como maldição, como uma palavra de maldição, o nome de Deus ele também pode ser usado como? Para ridicularização e por desprezo, para desprezo. Então, não trata o nome de Deus com a devida glória, com o devido peso que tem, não simplesmente por lançar maldições, mas também por ridicularizar, tratar de forma leviana ou para zombaria. Usar o nome de Deus como se fosse algo banal. Então, é isso que a gente vai tratar agora. E cristãos, eles não costumam pegar muito nesse sentido de lançar maldições em nome de Deus. Algumas vezes ainda fazem isso, proferindo maldições em nome de Deus, ou jurando em falso. Mas ainda assim, a gente pega muito em relação ao terceiro mandamento em outros aspectos, como desonrar o nome dele, como ignorar a glória, o peso que tem o seu nome e tratar de forma leviana, desonrando assim a reputação dele. E a gente já falou um pouco sobre isso. Então, um ponto que é interessante a gente pensar que os reformadores eles classificaram heresia como transgressão do terceiro mandamento. Então, uma heresia, algo que fala que Deus está falando alguma coisa, alguma doutrina que na verdade não provém de Deus. Eles colocaram isso como uma transgressão do nome de Deus, que está desonrando a reputação de Deus. Por quê? Porque não está falando explicitamente quem Deus é. Não está dando uma correta visão de quem Deus é, mas uma visão distorcida. Aqui tem alguns exemplos. Se negamos a eleição divina, o que acontece? A gente rejeita aquele que dá dor da graça, aquele que é responsável completamente pela tua salvação. Se a gente nega que a salvação vem totalmente de Deus, como a Bíblia nos ensina, e eu não vou entrar nesse ponto aqui em detalhes, mas a gente nega a eleição como algo exclusivo de Deus, a gente nega que toda a graça provém dele, que nós merecemos, que nós temos a parte. Nós desfazemos, desmerecemos a obra do nosso Deus. Certo? E aqui talvez só um adendo, defendendo um pouco nossos irmãos arminianos. Eu não sei se aqui tem alguém arminiano, mas o arminiano ele tem um ponto assim que você tem que escolher, mas ele ainda fala que é totalmente de Deus. Então, a gente acha incoerente. Porque é incoerente. Mas eles não negam nesse caso que é algo divino. Então, eles falam que você tem a sua vontade, a sua escolha, a sua necessidade de escolher, onde você precisa fazer alguma coisa, mas na verdade, por Deus, então tem toda aquela ideia assim que acaba sendo um pouco incoerente. Então, nesse caso, eu não diria que eles rejeitam com toda a força assim a graça de Deus, né? O Sproul fala uma vez que ele estava orando com um cara arminiano, né, que o cara começou a falar que o Senhor abre os olhos daquela pessoa, converte aquela pessoa. Ele, peraí, você não pode fazer essa oração. Não é assim que você crê. Como é que você está orando assim? Então ele interrompe o cara nesse sentido. Né? Quando ora, acaba vendo a soberania também sendo manifestada na oração dessas pessoas. Por isso que a gente fala que eles são irmãos. Diferente de pelagianos, por exemplo, que estava lá na época de Agostinho, né, que acreditam que a graça não é necessária. Esses não são irmãos. Muito bem. Se a gente afirma, por exemplo, que Jesus foi apenas um bom exemplo, quem é Jesus para você? Se Jesus foi simplesmente uma boa pessoa, alguém a ser seguido, um bom exemplo, você nega que ele é o Cristo. Você rebaixa quem ele é, a pessoa dele, a sua essência, a sua natureza. Então, se você rejeita o sangue derramado para a sua redenção, você está tomando o nome de Deus em vão, não dando realmente a verdadeira resposta sobre quem é o Cristo verdadeiro. Se a gente afirma que a ressurreição dos mortos, o juízo final, que a Bíblia são mitos, que Gênesis é mito, que não corresponde à realidade, que não foram homem e mulher criados, a gente rejeita aquele que é a verdade, aquele que é o Criador. Então todas essas heresias de forma geral, são classificadas como uma transgressão ao terceiro mandamento. Certo?
E aí, tudo bem? Aqui a gente tem, de novo, o Catecismo de Heidelberg, que o autor ele cita muito, eu gosto de trazer aqui porque a confissão, o catecismo maior para catecismo a gente já sabe, né? A gente sabe de cor. Então é interessante a gente ver outros catecismos, porque esse aqui é um catecismo também muito útil e considerado também fiel, reformado, que é o Catecismo de Heidelberg. Ele fala na pergunta 100, será que blasfemar o nome de Deus por juramento e maldições, será que blasfemar o nome de Deus por juramentos e maldições é um pecado tão grande que Deus se ira também contra aqueles que não se esforçam para impedir e proibir tal coisa? Então esse é um ponto que a gente discutiu um pouco antes, que a gente vai discutir de novo aqui agora. Onde, será que a gente deve defender o nome de Deus quando as pessoas estão blasfemando? Será que a gente precisa realmente defender a honra do nosso Deus? E o catecismo responde assim, claro que sim, pois não há pecado maior ou que mais provoque a ira de Deus do que blasfemar seu nome. Por isso, ele mandava castigar esse pecado com a pena da morte. E aqui a gente tem um exemplo de Levítico, que eu citei antes, que fala sobre aquele estrangeiro, que era filho de um egípcio, com uma hebreia, que blasfemou o nome de Deus, numa luta lá com o israelita. E eles levaram aquele caso para Moisés, e falou, o que a gente faz agora? Esse estrangeiro está blasfemando o nome de Deus. Ele também deve ser punido com a pena de morte? Ou essa pena era somente para os israelitas? Peraí, a gente vai terminar de discutir ainda aqui. Vamos esperar acabar esse assunto. Então, um ponto aqui é que Deus falou, mate-o também. Essa pena de morte não é somente para os israelitas, somente para o meu povo, mas para todo o que blasfemar o nome de Deus, esse deve morrer. Porque é a seriedade do nome do nosso Deus. Então, muitas vezes, a gente não se opõe aos blasfemadores porque a gente teme eles. A gente teme mais a ira dos homens do que a ira de Deus. Em muitas ocasiões, onde a gente poderia, de forma justa e correta, defender o nosso Deus, se opor àqueles blasfemadores, a gente não se opõe porque a gente teme a reação deles. A gente teme essas pessoas mais do que o nosso próprio Deus. Então, apesar de ser necessário sabedoria, para saber como e quando se opor a das blasfemadores, que a gente vai ver mais para frente, muitas vezes a gente não se opõe, porque a gente teme a eles. Antes da gente encerrar esse ponto, é útil a gente entender as formas santas, como o autor do livro coloca, em que imprecações são usadas nas Escrituras. Então, para pegar dois exemplos do Novo Testamento, alguém abre lá em 1 Coríntios 16, 22, e outra pessoa em Gálatas 1, 8. Gálatas 1, 8 a gente viu recentemente, né? Então todo mundo sabe de cor também. Mas 1 Coríntios 16, 22, quem achou pode ler, e depois Gálatas 1, 8. Aí de novo, o que significa anátema? Maldito, amaldiçoado. É uma imprecação da mais forte possível. Se alguém não ama o Senhor, seja maldito. Aí o Gálatas 1, 8. Então, de novo, se alguém prega um evangelho diferente do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, seja maldito. Maldito, amaldiçoado. Eu estava vendo esses dias, minha família falando sobre um vídeo lá de uma pastora, que já começa errado, né? Que é homossexual, defendendo que não é errado isso na Bíblia. E teve um debate lá e o pessoal falando sobre a coitada dela, ela está querendo se justificar, alguma coisa nesse sentido. E eu pensei, não é isso que a Bíblia fala. Primeiro que Romanos deixa claro que ela sabe quem é o Deus da glória e ela sabe que é errado e que ela está levando pessoas para o mau caminho. É melhor lhe fora colocar uma pedra de moinho e ser lançada no mar do que desviar os pequeninos do nosso Deus. E fala em Gálatas 1:8 que seja maldita tal pessoa. Então ela não é digna de dó e piedade, porque ela sabe o que ela está fazendo. Primeiro, ela não está tentando se justificar ou qualquer coisa nesse sentido. Ela sabe que ela está fazendo errado. E que ela está fazendo não somente isso, ela está pregando um evangelho diferente, desviando as pessoas. E a Bíblia fala, não fala tenha piedade dela, nesse sentido. Fala que o que ela está fazendo é tão errado que a imprecação é necessária. Para falar a seriedade do que ela está fazendo. Qualquer um que prega um evangelho diferente do nosso Deus, seja maldito. Isso não é algo trivial, não é algo banal. É algo extremamente sério a ponto de levar a essa imprecação. E esse é o ponto aqui. Paulo, mesmo lançando essas imprecações, o que ele afirmava? Ele falava, abençoai o que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis.
Ele está pegando aqui o ensino do nosso Senhor Jesus Cristo, quando fala para amar o seu inimigo. Ouviste o que foi dito? Amei o vosso vizinho, o seu próximo, e odieis ao seu inimigo. Jesus Cristo fala, eu porém vos digo, amei os vossos inimigos. E como que ele coloca esse amar? Amar aqui é mais a ideia de verbo, é mais uma ideia de ação, de ser amável. Não que você tenha que ter sentimentos maravilhosos para os seus inimigos, mas que você tem que praticar, ser amável diante dele, praticar o bem para ele, fazer misericórdia para ele, como Jesus Cristo coloca, vocês têm que fazer isso porque o Senhor Deus é misericordioso, porque vocês foram alvo de misericórdia, seus pecados foram perdoados. Quando você não era amável, você era um pecador, Deus mostrou misericórdia para você. Da mesma maneira, mostre misericórdia para os seus inimigos, ame os seus inimigos, seja amável aos seus inimigos. Esse Paulo que faz essas imprecações extremamente sérias, onde fala para as pessoas sejam malditos. Por quê? Porque a paixão pela honra de Deus, o fogo que ele tem pela honra de Deus é que deve nos levar a proferir essas imprecações. Não porque a nossa honra foi difamada, como a gente falou, não porque nós fomos jogados no lixo. Jesus Cristo fala que se você é insultado, deixe que insultem. Se querem o seu lado, a sua face direita, dê a outra face. Se querem a tua capa, dê mais que a capa. Se quer que te ande 1 milha, ande 2 milhas. Deus fala para você suportar essas coisas e fazer muito mais. Esses agravos contra a sua pessoa. Mas quando a honra de Deus está sendo jogada no lixo, onde o evangelho de Deus está sendo distorcido, essa paixão pela honra de Deus, pela veracidade de Deus, é que leva a proferir essas imprecações. Então, primeiro ponto, essas imprecações não são coisas leves. Não são feitas para a gente usar banalmente. Mas é quando a honra de Deus, quando o evangelho de Deus, quando a verdade de Deus está sendo jogada no lixo de tal ponto que a gente deve realmente soltar essa imprecação, para deixar clara a seriedade daquilo que está acontecendo. O evangelho de Deus não deve ser distorcido. A gente não deve colocar palavras erradas na boca do nosso Deus, porque Ele é santo, Ele é perfeito, Ele é justo, Ele tem uma honra única, Ele tem um nome único, por isso ele deve ser exaltado. O seu nome, diferente do nosso, não deve ser jogado no lixo. Por isso que Paulo, então, ele, movido por essa paixão, né, pela honra de Deus, ele solta essas imprecações. Certo? Isso a gente traz nos nossos dias. Não imprequemos, não lancemos imprecações de qualquer maneira, de forma leviana, somente. Sejamos levados somente pelo zelo do nosso Deus. Tem uma história lá de Finéias, no Antigo Testamento, que fala sobre como Deus coloca sobre o zelo de Deus na vida dele. Porque o que ele fez? Vocês lembram? Os hebreus estavam casando com mulheres de fora, mulheres estrangeiras. E Deus lançou praga sobre todo o povo, e tinha um príncipe lá que não queria largar sua mulher. O que Finéias fez? Ele pegou uma lança e atravessou os dois, a ponto que Deus falou, esse sim tem zelo pela minha palavra. Esse mostrou de fato o zelo, e vai ser conhecido pelo zelo do Senhor na vida dele. Porque ele não deixou a palavra de Deus como algo banal e trivial. Certo? Alguma questão nesse ponto? Ainda nesse ponto de desonrar a reputação, não mais sobre imprecação literalmente, mas Abraham Kuyper, que foi, falando de novo de político, né? Ele foi quem? Abraham Kuyper foi o primeiro-ministro da Holanda. Então ele foi, além de um teólogo, né? Ele foi o primeiro-ministro da Holanda, o cargo mais alto que a Holanda tem. Ele afirma que raramente somos chamados a demonstrar nossa gratidão a Deus fazendo alguma coisa, cumprindo alguma promessa, por assim, alguma coisa literal, mas o que a gente deve fazer de fato é honrar o nome de Deus, louvar o nome de Deus e glorificar o nome de Deus. E a gente tem um salmo que muitos conhecem, que é Salmo 116. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios? O que eu farei pelo Senhor por todos os benefícios que Ele tem me dado? Ele fala, tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. É isso que nós devemos fazer em gratidão ao nosso Deus. Louvá-lo, honrá-lo e glorificar, exaltar o seu nome por todos os benefícios que Ele tem dado. Não tem nada que você possa fazer que retribua alguma coisa a Deus. Deus nunca vai... Você nunca vai dever nada a Deus. Não, Deus... Nada que você tem, Deus precisa. Nada que você tem é algo que é necessário para Deus, que você tem que ofertar a Deus.
Deus é dono de todas as coisas. Todo mundo, toda a terra pertence ao nosso Deus. Toda a honra, toda a glória é dele. Toda a majestade é dele, inerente dele. Nada que você faz acrescenta algo a Deus. Mas ele fala que pelos benefícios, o que você deve fazer não é tentar aumentar a honra dele, mas invocá-lo, glorificá-lo, exaltá-lo, honrar o seu nome. Certo? Ele também fala, o Kuyper, ele ainda afirma que religião não deve ser reduzida à moralidade. É nesse caso onde a gente simplesmente não faz nada, é averso a qualquer prática de boas obras, onde simplesmente a gente tem a nossa ética, anda de forma corretinha e não pratica nada em relação ao nosso próximo, por exemplo. Então, a religião, a verdadeira religião, ela não pode ser simplesmente honrar a Deus e deixar o próximo passar necessidade. E aqui a gente volta para a carta aos Diáconos, que fala bastante sobre isso. Então, o Kuyper afirma que não é simplesmente moralidade. Por outro lado, também, se a gente deixa para honrar a Deus somente nos nossos programas de ação social, e a gente tem aquela teologia de missão integral, isso também não dá a honra devida ao nosso Deus. Isso também é errado. Então, os dois polos são errados. Então, a gente tem que praticar as boas obras que Deus preparou para nós e também ter a nossa ética perfeita, adorar a Deus de forma correta, invocá-lo como Ele ordena. Certo? Então, fazer e também pronunciar, praticar e viver o padrão que nos é dado por Deus. Aqui a gente tem outra pergunta do Catecismo de Heidelberg, a gente está indo de trás para frente, né? A gente começou lá no 100 e alguma coisa, agora a gente está no 99, que é a primeira, nesse ponto, que fala o que Deus exige no terceiro mandamento. Aí fala que não devemos blasfemar ou profanar o santo nome de Deus por maldições ou juramentos falsos, nem por juramentos desnecessários, né? Então não fique jurando por qualquer coisa. Lembra que o juramento é por necessidade, quando a gente viu que não é algo trivial, banal. Também não devemos tomar parte em pecados tão horríveis, ficando calados quando ouvimos. Então, tem aquela parte de se opor às blasfêmias, onde a gente vai entrar ainda sobre quando e como. Em resumo, devemos usar o santo nome de Deus somente com temor e reverência, a fim de que ele, por nós, seja devidamente confessado, invocado e glorificado por todas as nossas palavras e obras. Então, o ponto que eu quero ressaltar aqui é palavras e obras. Por tudo que você faz e por tudo que você fala, o nome de Deus tem que ser glorificado, invocado e honrado. E aqui, como a gente usa a Escritura, como a gente ora, por exemplo, como a gente formula planos, como que a gente expressa os nossos desejos futuros, isso mostra a seriedade com que a gente considera o nome de Deus. Você já pararam para pensar nisso? A forma que você ora, o que você pede, como você faz, o que você pensa, como você maneja as escrituras, a seriedade que você tem quando você tira o seu tempo de devocional, tudo isso reflete a glória que você dá ao nome de Deus. Se você faz isso de uma maneira trivial, como se fosse uma parte do dia a dia, sem pensar de fato quem é Deus, você não está honrando de fato o nome de Deus, você está desonrando a sua reputação. Então, se você trata das coisas de Deus de maneira banal, você não está honrando a reputação do nosso Deus. E aqui a gente tem um versículo também que todo mundo conhece, 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazer como? Tudo para a glória de Deus. Tudo que você faz, todas as suas palavras e todas as suas ações, todos os seus planos, todos os seus desejos, é para a glória do nosso Deus. Então, se a gente pergunta para um cristão qual que é o seu objetivo, qual que é o seu plano principal, se ele fala que é amontoar riquezas, ter dinheiro, ter uma conta farta e não a santidade, tem algo errado com aquela pessoa. Porque os planos dela também tem que ser para a glória de Deus. Se ela quer ter dinheiro para abençoar missões e tudo, pode ser um ponto. Mas se ela não busca a santidade, se ela não busca de fato todas as coisas para a glória de Deus, ela está em pecado em relação ao terceiro mandamento. E a igreja também, não somente pessoalmente, mas a igreja ela pode desonrar e colocar argumentos na boca dos ímpios para desprezarem o nome de Deus. Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Então, nós devemos ser, acima de tudo, exemplos para o mundo. Se o mundo anda melhor que a gente, com uma ética superior à nossa, faz coisas menos erradas do que nós fazemos, nós colocamos argumentos na boca dos gentios para eles blasfemarem o nome de Deus. Então, nós como corpo também, por isso que a gente preza tanto pela disciplina bíblica. Porque se a gente não disciplina os nossos, o que vai acontecer? Todas as coisas serão permitidas. Todos os pecados aqui vão ser tratados como algo normal e será praticado entre os membros.
vai corromper toda a massa, todo aquele fermento vai corromper toda a massa. E os ímpios verão aquilo e blasfemarão o nome do nosso Deus. Certo? Então, por isso que a gente disciplina. É um ponto importante da igreja de Deus, de ser igreja, é prezar pela disciplina. E aqui tem agora o ponto em que a gente fala que nem sempre se opor e falar é o principal, é o importante. Muitas vezes o falar é prata, como ele coloca, mas o silêncio, algumas vezes, é ouro. Então, em alguns momentos, é melhor a gente ficar calado do que se opor às blasfêmias. Em contraste com a blasfêmia está a confissão do nome de Deus. Então, é o contrário. Se alguém blasfema o nome de Deus, coloca o nome de Deus no lixo. O outro ponto, o outro extremo, é confessar o nome de Deus. Então, uma confissão intempestiva, como o autor coloca, em tempo inoportuno, pode dar oportunidade aos ímpios de ridicularizarem, de zombarem o nome do nosso Deus. Então, a forma em que você confessa o nosso Deus é importante para que isso não sirva para que os gentios ridicularizem o nome do nosso Deus. Então, a gente tem advertência sobre isso. Em Provérbios 9, 7, por exemplo, alguém abre lá, por favor? Provérbios capítulo 9, versículo 7. E no Sermão do Monte, Mateus 7, 6. Então, o que ele está falando aqui? Se você vai repreender essas pessoas, você vai trazer afronta sobre si, você vai trazer dor de cabeça. Se você quer repreender um insensato, um tolo, isso vai ser mais um importúnio para você do que útil. Então, existem momentos em que a gente não deve repreender essas pessoas. Mateus 7, 6 também, quem achou pode ler, por favor. Só Provérbios 9, 8, continuar aqui porque é interessante, ele fala, não repreendas o escarnecedor para que te não aborreça. Repreende o sábio, e o que vai acontecer? E ele te amará. Talvez não no instante que você está repreendendo ele, mas depois ele vai entender que aquilo foi o melhor para a vida dele, e ele vai te amar. Então repreenda o sábio, porque ele te amará. Mateus 7, 6. Então aqui Jesus Cristo dando o mesmo aviso aqui de Provérbios, não lancem pérola aos porcos, que a gente conhece muito bem. Então esse aqui está falando para a gente não professar o nome de Deus de qualquer maneira, para não lançar o evangelho de qualquer maneira aos porcos, porque eles vão somente pisar sobre isso, eles vão voltar sobre si de te lacerar. Então existem momentos em que o falar é ouro, ou quer dizer, o silêncio é ouro, o falar é prata e o silêncio é ouro. Porém, a gente precisa de bons argumentos para ficarmos calados. Afinal, a gente é instigado a defender a nossa fé. 1 Pedro fala que nós devemos dar resposta, dar a razão da nossa fé a todo o que perguntar. Paulo fala também, 2 Timóteo, quer seja oportuno, quer não, prega o evangelho, prega o evangelho, quer seja oportuno, quer não, em tempo e fora de tempo. Então a gente precisa de bons argumentos para não se opor a esses blasfemadores. Então a gente precisa fazer isso somente quando o nome de Deus vai ser tripudiado, vai ser zombado. O próprio Cristo, ele permaneceu calado diante do sumo sacerdote e de Pilatos. Então a gente permanece calado somente se, quando a gente mencionar o nome de Deus, isso não vai trazer benefício nenhum. Muito pelo contrário, vai ser para zombarem do nome de Deus. Então existem momentos onde o silêncio é ouro. Certo? Cristo ele tratava cada um de acordo com o que era necessário, porque Cristo é Cristo, né? Ele é Deus. Então, para pecadores ele era extremamente suave. Ele não quebrava o caniço. Não, como que é o versículo lá? Esqueci. Não apaga a fumega a chama que fumega, a torcida que fumega, né? A vela que está apagando e não quebra o caniço que está. Esqueci lá. Então Cristo ele tratava cada um, alguns com muita seriedade, e alguns eram ímpios, de certa maneira, porque os fariseus, eles não estavam no reino de Deus e eles impediam quem entrava no reino de Deus. Ele tratava de forma bem dura. Então algumas vezes ele tratava de fato de forma bem dura, porque Cristo ele sabia exatamente, perfeitamente como tratar cada um e a hora que falar e a hora que ficar calado. É diferente de nós que a gente acaba errando um pouco. Então a gente precisa de pedir sabedoria para o nosso Deus
especialmente quando a gente está diante de ímpios, para quando a gente vai falar e quando a gente não vai falar. Esse aqui já foi, né? Então, o silêncio ele pode ser uma questão de prudência, mas muitas vezes é uma questão de preguiça. Então, só para a gente lembrar disso, a gente tem que tomar cuidado. O silêncio pode ser prudente ou pode ser uma questão de preguiça, porque a gente teme mais aos homens. Então, a gente pode recusar a participação em debates, ou programas de TV, onde a finalidade é sombrar o nome de Deus. Mas tomem cuidado para não buscarem um silêncio por questão de preguiça. E só para encerrar essa parte do silêncio, a gente passa um pouco do tempo, mas Calvino ele afirma que argumentos, especialmente intelectuais, por mais que sejam persuasivos, corretos, logicamente infalíveis, eles nem sempre vão atingir aquela pessoa, nem sempre as pessoas vão aceitar aquele argumento, porque elas são corruptas, o coração delas são corruptos. Aí pode ser inúteis aos ímpios, especialmente sem o Espírito Santo. Mas Calvino fala que mesmo assim a gente tem que defender a fé com sabedoria, porque isso serve para calar a boca dos ímpios, para colocar um freio, restrição, aquelas pessoas que estão difamando o nome de Deus. Então a gente deve defender também o nome de Deus com argumentos sábios, não com fé desligada da razão, mas com a razão, mostrando que a razão defende também a fé, para que isso cale a boca dos ímpios e refreie a blasfêmia deles também. Então Calvino falava isso. Acho que o silêncio acaba aqui. Então, até aí tudo bem? Alguém quer acrescentar alguma coisa ou fazer alguma pergunta? Então a gente tem, especialmente no meio, que é o contexto de Paulo, né? Especialmente no nosso meio, a gente tem que defender os argumentos que são colocados aí. Então todas as pessoas que estão aqui na frente, elas têm que ter essa capacidade de defender e mostrar que esses argumentos do nosso tempo, dos nossos tempos, são errados. Que as doutrinas do nosso tempo, as falsas doutrinas especialmente, que muitas vezes infiltram nas igrejas, são erradas. Então aqui a gente tem que, a igreja como um todo, né, especialmente a liderança, tem que ser bem firme nisso. Conhecer bem a doutrina de Deus para calar essas pessoas, de fato. Muito bem, mais alguma coisa? Então, pode orar, Eduardo, para a gente, por favor, para encerrar?